E aí, pessoal, boa tarde, nessa tarde chuvosa aqui em Porto Alegre. Mas chegou um momento, cara, num filme que é muito esperado, tô esperando há muito tempo, que é o Oppenheimer. É um super filme. A gente foi assistir ontem, ele tá cansado, era um horário tarde até. E apesar de estar cansado, a gente venceu as 3 horas do filme assim, tranquilamente. É um grande filme, é uma grande obra. E eu diria assim que ele é baseado em 3 coisas. Ele é um filme de texto impecável, tanto para te segurar numa cadeira por 3 horas, assim, meio quase que sem piscar, tem que ser um baita texto. Então, é um filme de texto, um filme de direção de fotografia fabulosa, nós vamos falar, obviamente, e um filme de som. Eu diria que esse é o grande tripé, né? A gente está acostumado, digamos assim, que isso influencia muito na iluminação, tá? O texto influencia muito porque o texto tem que proporcionar uma possibilidade de narrativa do filme através da iluminação. Aqui acontece. E aí depois as outras, digamos assim, as outras variantes são diversas, digamos assim, isso me parece meio redundante. Mas assim, às vezes é um 3D, às vezes são explosões, não sei o que, enfim, recursos diferentes, assim. Hoje principalmente muito aplicado a computação gráfica, que aqui não tem. Aqui é um filme praticamente analógico, até depois eu vou explicar. Mas o som ele ajuda a contar a história de uma forma determinante. Então isso aqui é muito legal, tá? Ainda tô, tipo, inebriado com o filme, ele faz pensar muito, né? Mas eu queria dizer, a gente fala aqui muito, né, que é o Oppenheimer do Nolan, e tal, que é um grande diretor, né, que está em grandes filmes como Interestelar, enfim. Mas aqui tem que tirar o chapéu, tem que fazer uma grande reverência ao Hoyte van Hoytema. Não sei se é essa a pronúncia. Na verdade, ele é um suíço, mas que foi criado na Holanda. Então, ele tem algumas peculiaridades interessantes da carreira dele, né? Às vezes a gente olha, às vezes esses caras já nasceram prontos, né? Até falar em nascer pronto, eu acho que não tem muito a ver aqui, mas digamos, fica a dica. A biografia do Walt Disney, né? Que, muitas pessoas acham que um dia ele acordou e gritou Mickey e a coisa aconteceu e decididamente não foi assim, né? E aqui não é diferente, né? Até aqui, pegar a pequena cola aqui, o Van Hoytema, como é mais popularmente chamado, né? Ele é nascido na Suíça, criado na Holanda, estudou cinematografia na Polônia. Ele teve várias vezes negado, assim, tipo, não, cara, isso não é a tua, vai para outra, sei lá, enfim. Foi assistente, carregou claquete, fez de tudo um pouco, até que, enfim, né, ele está tendo esse super reconhecimento. E eu acho que ele deve, pelo menos, obviamente é muito cedo para falar em Oscar 2024, mas eu diria que ele é forte concorrente à direção de fotografia, fortíssimo concorrente. E dentro das coisas que estão acontecendo aqui de outros filmes que ainda vamos falar, Barbie, é certo, nós vamos falar. Se eu não falar de Barbie, não dá para falar em cinema esse ano e não falar de Barbie, não falar de Oppenheimer. Outros que poderiam ter uma boa direção de fotografia, mas às vezes a academia não vê. Vendo agora, analisando, assim, Missão Impossível, que poderia estar numa categoria técnica dessa. Eu não vi o filme ainda, mas por tudo que envolve as produções do Tom Cruise, a gente sabe para que lado vai. Mas o Oppenheimer, sim, e ele é surpreendente, tá? Cara, o Oppenheimer, ele tem uma coisa de muito interessante, que ele é um filme todo feito em IMAX. E aqui, infelizmente, no Brasil, acho que a gente nem tem sala. Se tiver uma em São Paulo, eu nunca pude assistir. E é uma outra imersão, é uma outra tecnologia, é uma coisa muito vanguarda, assim, né? Mas mesmo aqui, com toda essa tecnologia que o IMAX proporciona, ele foi feito quase para que ele foi gravado quase num sistema analógico. Por uma questão até relativamente simples, né?
como se trata um filme historicista baseado numa biografia, quer dizer, é um filme muito bem estruturado. O Oppenheimer, ele carrega com um figo o fardo de ser o pai da bomba atômica. Os caras podem questionar, porque não sei o que, fulano fez lá. Na verdade, primeiro, essa possibilidade acabou surgindo primeiro na Alemanha, depois teve essa corrida armamentista dos Estados Unidos durante a guerra, enfim. Né? Mas a realidade é que ele ficou conhecido como o pai da bomba atômica, e isso é um fardo incalculável, né? Eu não consigo nem imaginar em tudo que isso que acarretou e mudou a nossa percepção de mundo e de Guerra Fria, enfim. Até não tem como não traçar um paralelo agora, né? Porque eu acho que desde daquele episódio de Cuba com o Kennedy, em 60 e alguma coisa, a gente não corria um risco de uma guerra nuclear, né? Agora com a questão da Rússia e Ucrânia, com os destemperos, mas não é o foco aqui. Então isso mudou, né? Essa questão da bomba mudou tudo. Mas é o seguinte, como é um filme historicista, baseado em fotos, baseado numa biografia, e aí é que tá, a gente tem muitas fotos da época. Até aqui vocês vão começar a ver algumas imagens, tipo do Oppenheimer original, e a foto do Oppenheimer agora do filme, né? E a foto original gera essa foto daqui, essa fotografia do cinema aqui, mesmo assim o encontro dele com Einstein, enfim. Podia buscar outras fotos, assim, mas vamos deixar nessa linha aqui, para não perder o foco. E aí é interessante, porque essa interpretação da fotografia tirada lá atrás, ela é um norte para o filme agora. Então ela vai aparecer no que tu vê na cinematografia. Isso é muito importante. Tanto que a gente tem muitas tomadas em preto e branco, que a IMAX fabricou essa película em preto e branco, porque é uma coisa que não existe em IMAX, especificamente para o Nolan, né? E obviamente, né, para o Van Hoytema. Então, toda uma estética. A gente tem um filme, digamos assim, de época, historicista, com muito respeito à fotografia que se tinha memória lá, das fotos, levantamentos, reportagens, biografia. Então ele não é, digamos assim, ele não... Eu gostei muito de uma crítica que eu vi, agora eu tenho problema com o nome, eu vou lembrar depois, eu até escrevo aqui para vocês verem o link. Mas assim, ele não tem o conforto do 3D, isso eu achei muito bom. Porque se tu percebesse algumas cenas como em 3D, tu estaria confortável, porque tu vê, por exemplo, filmes, esses antigos blockbusters, né, em 3D, e tu tá confortável, porque tu vê que tu sabe que aquilo é fake. E aqui não, eles tentam relatar exatamente como era lá, sabe, na ótica daquilo, na proporção que foi filmado aquilo, sabe, então é muito realístico, então isso é muito desconfortável. E a outra questão é assim, a gente tem muitos atores de ponta, grandes interpretações, não é o nosso foco, mas assim uma coisa que é bem interessante de perceber é que o próprio Oppenheimer, ou Opp, como o pessoal chamava ele era um cara muito difícil, ele era um cara muito erudito e ele tinha muita expressão, um cara de muita expressão facial. E que o Cillian Murphy faz esse papel magistralmente. Então esse filme ele é muito denso, muito tenso por causa de todo o texto, por toda a carga que ele carrega. Então a preocupação, a fisionomia, a expressão facial, ela é fundamental. E aí entra a iluminação, porque a iluminação ela potencializa tudo isso que está se passando, tudo isso que o personagem está sentindo, e a fotografia capta isso magistralmente. Então é um filme de muitos closes, em preto e branco, colorido, muito bacana, e esse é um dos pontos fortes, nós vamos explorar isso agora. Essa questão dos closets é muito importante porque passa toda a emoção, então é necessário ter grandes interpretações. Se tu não tiver grandes interpretações, tu não consegue captar isso. E aí a luz, ela conduz esse pensamento das expressões no rosto dos atores.
E isso eu gostei demais, porque basicamente ela tem uma certa regra de uma luz, meio que eu já falei até de jornalismo, né, de telejornalismo, então que ela é mais incidente de um lado da face para ter uma certa dramaticidade. Isso é real, isso é fato, isso está acontecendo lá, mas ao mesmo tempo a luz ela acompanha a trama, a parte interna, por exemplo, quando a gente tinha cenas internas nos apartamentos, nos escritórios, era uma luz bem mais baixa, porque houve um respeito histórico, até gerado por fotografias, né, da luz que existia nas casas, nos apartamentos, no escritório. Então, onde era o escritório tinha uma característica da época, tinha mais luz, na casa tinha menos luz, e eles não mexeram nisso de uma forma que virasse uma coisa fake. Então, realmente parece que tu tá lá. E aí depois tem toda uma questão da luz como psicologia que eu achei fantástica, porque um ambiente tenso desse, muito tenso, não cabe ambientes ensolarados, tardes de sol maravilhosa, amanheceres, não cabe isso. Então, de certa forma, é tudo nublado, é tudo tenso, escuro, sem brilho, porque é muito tenso. Então, eu gosto muito dessa iluminação e até do aspecto das cores escolhidas para o filme, porque ele te traz, assim, né? Não tem grandes cores, amarelos, vermelhos, laranjas, cores azul claro, não tem coisas vibrantes, é tudo muito sóbrio e até tenso, né? E eu acho que uma das cenas que são muito enigmáticas, assim, é o encontro do Oppenheimer com o Einstein, que eu não vou dar spoiler, mas esse encontro deles na beira de um lago, assim, tipo, é numa tarde chuvosa, os caras de casaco, tá tudo cinza, e aí, tipo, tu tem que ver para entender, mas podia ser uma tarde de sol, encontrei o Einstein, pô, imagina que legal, nada a ver, né? Então, essa parte é muito bem tomada. E talvez uma daquelas cenas que você vai ver pro resto da vida na história do cinema é exatamente o teste da bomba atômica no deserto. E aí eu acho que é o grande momento em que o som e a imagem fazem um casamento perfeito e criam um daqueles momentos épicos do cinema como um todo, assim. Aquilo é chocante, é muito impressionante e é impossível não lembrar. Deve ter visto em algum momento pequenos flashes em trailers que tu consegue ver pela internet ou na própria TV. Então, isso foi muito bacana e isso tem um grau de riqueza, um grau de domínio do que está acontecendo. Até alguns debates que a gente tem os grupos do WhatsApp dos lighting designers, obviamente, né? De vez em quando dá uns negócios e eu até comentava, obviamente não isso, mas uma variação do mesmo tema, né? Que ser um lighting designer, ser um cinematográfico, né? Um cinematographer, o cara que entende de luz no cinema e direção, obviamente passa pela teoria, passa pela prática, mas parte por uma compreensão do todo. Tem um ditado velho que fala que a teoria sem prática é uma desgraça, mas a prática sem teoria é uma catástrofe, sabe? Então, é preciso ter teoria para depois ter a prática, e só a prática sem teoria, isso acabar não vai dar certo, vai ser pior. Mas o equilíbrio é que se busca. E o equilíbrio leva tempo, precisa de reflexão, e não só especificamente sobre o produto luz, mas como ele se relaciona com a reflexão das paredes, dos objetos, como esse quadro, desse pequeno vaso de flor, do tampo da mesa, da minha própria roupa, enfim, essa reflexão como um todo é bem complexo. Eu não quero ser tipo, brinco, né, um light chato, mas isso é a realidade. Se tu quer entender iluminação, é muito mais do que pegar dicas na internet de como aplicar um perfil, de que lâmpada eu uso, enfim, isso é diferente. E esse filme do Oppenheimer, ele traz isso à tona. Como o Van Reutemann pegou todo esse drama, que foi real, faz parte de nossas vidas até hoje,
e conseguiu traduzir isso através da iluminação e da cor. Então eu achei isso fantástico, para mim é um filme inesquecível, espero que vocês gostem, espero que vão ver. E vamos lá também falar, vamos aí, dá um like, deixa a mensagem, curte, enfim, segue a gente. Um grande abraço aí, até o próximo.